Pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos continuar aqui com a parte de classe de palavras. Agora a gente vai entrar no assunto chamado conjunções subordinativas. Especificamente o que você vê na tela são as adverbiais. Elas vão introduzir uma oração subordinada adverbial. A gente vai ver como é que funciona aqui, passo a passo, vamos ver quais são essas conjunções. Bom, as conjunções subordinativas adverbiais, elas introduzem as orações chamadas orações subordinadas adverbiais. Oração subordinada depende de outra oração. E as 9 classificações aqui, ó, que aparecem, elas têm a ver com o sentido, tá? Então, são 9 sentidos, né, diferentes, né? Primeiro, causal, ou de causa. Então, a gente vai ter aqui causa como relação, né? Relação de causa. Estava muito cansado porque trabalhou demais. Oração subordinada adverbial causal, essa que você vê aí, grifada. Claro que alguém vai me perguntar, mas me diga uma coisa, professor. A gente tem uma conjunção porque aí, né? E você, ao estudar, quando você estuda a conjunção coordenada, você vai ver que vai aparecer um porquê também na conjunção coordenada com um sentido de explicação. Então, muita gente tem dúvida aí. Como é que eu vou saber a diferença se o porquê pode ser explicativo? Se ele for explicativo, é uma oração coordenada, né, explicativa. Se ele for de causa, é uma oração subordinada. Como é que eu vou saber a diferença? Bom, a diferença começa pelo contexto, sempre pelo contexto. Se você olhar essa frase, ó, estava muito cansado porque trabalhou demais, você vai identificar a interpretação dessa frase que o porquê trabalhou demais é uma oração que indica a causa de ter acontecido estar muito cansado, né? Então, ó, estar muito cansado aí identifica uma situação que o porquê trabalhou demais é a causa. Então, se eu perguntar para você, né? Por que você está cansado, né? O que aconteceu? Ah, porque eu trabalhei demais, né? Por isso que eu estou cansado. Essa é a causa. Onde você vê a conjunção porquê, traz a causa em relação ao que aconteceu antes, ali, que é estar muito cansado, que seria a consequência. A conjunção pois, você está vendo aí na tela, ela aparece antes do verbo. Deixa eu trazer para vocês aqui de uma forma mais ampla. Ó, então, a gente tem a conjunção pois, aliás, por quê? Porque dá para substituir por pois, aqui tem as principais, ó. A gente pode substituir, inclusive, essa conjunção nesse contexto por qualquer uma dessas que vocês veem aqui na tela. Ó. Então, você pode substituir por quê, por porquê, por quanto, pois, né? Inclusive, pode inverter a oração e começar com como. Como trabalhou demais, estava muito cansado. E todas as outras aqui também, tá? Na sequência, aí, qualquer uma delas, o sentido vai ser de causa. Agora, vamos observar o seguinte, ó. A conjunção porque, ela apresentou-se aqui, ó, antes do verbo. Tudo bem, ó? Ela está antes do verbo. A oração anterior apresenta um verbo. Esse verbo, ó, ele não indica ordem. Diferente do verbo imperativo. Então, a conjunção porque, e pode ser qualquer uma dessas aqui também, ó, ela está antes do verbo e a oração anterior apresenta um verbo que não indica ordem. Então, esse porquê vai ser de causa. Mas sempre você tem que olhar o contexto, né? Você vai ver que o que acontece nessa oração, a informação trazida nessa oração, é uma causa e tem como consequência isso aqui, ó, né? A consequência de ter trabalhado muito ou demais é estar cansado. Então, oração subordinada adverbial, causal ou de causa. Comparativa. O filho é dedicado tal qual ao pai, né? Oração coordenada, aliás, subordinada adverbial comparativa ou de comparação. E os principais elementos aqui que dão uma característica de conjunção comparativa. Uma observação que a gente deve ter aqui, ó, se você analisar essa frase, né, se você olhar essa frase aqui, esse exemplo que eu trago para vocês aí, o filho é dedicado tal qual ao pai, repare que na primeira oração aparece o verbo, ó, o verbo ser, né? Tá vendo? O filho é dedicado. Na segunda oração, onde aparece o tal qual, que é uma expressão que vai indicar comparação, não aparece o verbo. O verbo está implícito. Essa é uma das características que você pode encontrar quando a conjunção tiver sentido de comparação. Ou seja, onde essa conjunção estiver, o verbo vai estar implícito.
Então, ainda que ele esteja implícito, ele existe, ele está aí na frase. Então, eu poderia reescrever a frase da seguinte forma: o filho é dedicado tal qual o pai é dedicado. Aí eu traria uma informação completa, mas não há necessidade. Então, ó, atenção, numa conjunção comparativa, o verbo em que essa conjunção estiver, ele vai aparecer na maioria das vezes implícito, escondido. Tudo bem? Vamos para frente aqui, ó. E aí tem as principais conjunções, você pode trocar aí pelas outras também. Concessivo de concessão, uma das que mais cai em provas de concurso, que tem que tomar um baita cuidado. Tem uma relação de oposição, de contrariedade, né? Na oração subordinada, ou melhor, eu posso fazer a inversão do período. Foi o que eu fiz aí. Embora estivesse aguardando a chegada do amigo, saiu para almoçar. Eu posso inverter também. Saiu para almoçar, embora estivesse aguardando a chegada do amigo. Tanto faz, tanto faz. Essa primeira oração que aparece destacada é a subordinada adverbial concessiva. E essa segunda oração, a gramática chama de OP, oração principal, que eu posso inverter. Então, primeiro apareceu a oração subordinada e, em segundo plano, a oração principal. E isso pode ser invertido também. E, aliás, já vai anotando aí, porque isso tem a ver com a pontuação, tá? Quando a gente estudar a pontuação, vocês vão ver que as conjunções subordinativas, qualquer que sejam elas, são fundamentais para a gente entender pontuação. Principais conjunções concessivas. Eu sugiro a vocês que façam a troca. Então, embora estivesse aguardando a chegada do amigo, saiu para almoçar. Ainda que estivesse aguardando a chegada do amigo, saiu para almoçar. Mesmo que, e assim vai, por diante, né? Vejam a última conjunção que eu trago para vocês, as duas últimas, conquanto e malgrado. São duas conjunções muito pouco apresentadas no nosso dia a dia, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas duas conjunções aqui, principalmente porque nós não as usamos normalmente, tá? Então elas são concessivas ou de concessão. Conjunções condicionais, isso é outra, muitas bancas gostam de perguntar também, né? Desde que estude muito, você será aprovado. As condicionais ou de condição, pelo contexto, vai trazer uma situação de condição. É algo que está atrelado a outra situação, né? Por exemplo, ó, desde que estude muito, você será aprovado. Quer dizer, isso aqui, né, o fato de ser aprovado, a informação que a gente tem nessa oração principal, ela só poderá ocorrer caso isso aconteça. Então, tem uma ligação de condição. E aqui, claro, as principais conjunções que você vai trocar, vai substituir, vai colocar no lugar, né? Se você estudar muito, será aprovado. Caso você estude muito, será aprovado. Contanto que, e assim por diante. Sempre fazendo a substituição. Conformativa ou de conformidade. Aqui traz uma situação que você pode trocar por exemplo, a polícia está trabalhando, segundo disse o delegado, para elucidar o crime. Segundo disse o delegado, uma oração subordinada adverbial conformativa ou de conformidade. Olha o que eu faço, ó. Eu posso trocar por conforme, por como, ou até por essa conjunção que poucas pessoas utilizam. Ó, então, atenção a essa conjunção. Se você colocar essa conjunção no lugar do segundo aqui, ó, ela vai ter o mesmo sentido de conformidade. A polícia está trabalhando consoante disse o delegado. Então, mais uma vez, aí a conjunção tem que ser observada. Consecutivo de consequência. Como o próprio nome diz, ele traz uma consequência. Esse conjunto de expressões, tanto que, ele traz uma consequência, né? Do fato de ter gritado, né? Gritou tanto que ficou afônico. Então, a consequência é ter ficado afônico, você vai trocar por outras também de igual valor aí. E a sugestão, mais uma vez aqui, não se esqueçam, sempre que vocês forem estudar conjunção, né? Sempre, o estudo da conjunção não implica somente o estudo, a decoreba das conjunções, como muita gente faz. Tem que identificar o contexto também. E a substituição, sempre fazendo substituição por outras conjunções de igual valor, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, próximo aqui, ó. Proporcional, de proporção ou de proporcionalidade, tanto faz. Claro, vai trazer uma situação de proporção, né? À medida que o corredor alcançava a reta final, ficava exausto. Posso inverter o período também aí. Troco por outras de igual valor. Ao passo que a proporção que, quanto mais o corredor alcançava a reta, mais ficava exausto. Ou pode ser quanto menos também.
Temos a oitava aqui, ó. Conjunção temporal, indica tempo, claro, né? Moramos aqui desde que o bairro foi fundado. Aqui você pode pegar essa conjunção, essa expressão que aqui, ó, e aqui no contexto você pode jogar fora, tá? E no lugar dela, você pode colocar o quando. Ó, moramos aqui desde quando o bairro foi fundado, né? Você vai ter certeza aí de que ela vai indicar tempo. Mas aqui a gente tem as principais aqui, ó, né? Enquanto, quando, mal, né? Mal você chegou, começamos a conversar. Assim que você chegou, a chuva começou a cair. Logo que você chegou, começou o programa na TV e assim por diante, né? Vai trocando sempre aí pelas conjunções principais. E por último, as finais ou de finalidade, né? Ah lá, vai estabelecer uma relação de objetividade, claro, né? Vim à escola para estudar, ó, finalidade. Para estudar, a gente tem a soma da preposição para ao verbo no infinitivo, terminado em R, e nesse contexto, a característica é de finalidade aí, tá? As principais conjunções aí. E a característica aqui, o que eu mostrei para vocês, para mais o verbo no infinitivo. Você pode trocar, vim à escola a fim de que pudesse estudar, vim à escola de modo que pudesse estudar, de maneira que, de forma que, e assim vai. Resumindo, todas essas conjunções são chamadas de conjunções adverbiais ou conjunções subordinativas adverbiais, causais de causa, comparativas de comparação, né? São 9 classificações. E, além de estabelecer uma relação de sentido entre essas orações, ela também vai introduzir as orações subordinadas adverbiais. Muito bem, pessoal. Gostou dessa dica aí? Então, esse assunto que você acabou de ver aqui nesse nosso vídeo, ele serve para esse concurso aí, se você pretende prestar assistente em administração da Universidade Federal Fluminense. Esse assunto faz parte também do edital, assim como outros que nós vamos apresentar aqui para vocês. Então você já conhece aqui o nosso curso, já sabe as vantagens que você vai ter aqui prestando esse concurso público e também as vantagens que você vai ter aqui adquirindo o nosso curso no Vencendo Concursos. Vantagens com acesso imediato, o acesso ilimitado, quantas vezes você quiser. Você vai ter teoria e questões comentadas, além dessa que você acabou de ver aqui, outras questões também, centenas, e lembrando, completo, de todas as disciplinas. Mais um material aí em PDF que você também vai ter acesso. Além disso, você vai pagar um valor muito baixo de R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. O curso saía por R$ 497, mas o lançamento, esse valor de lançamento foi para R$ 297 ou 12 vezes de R$ 24,65. Você pode entrar em contato conosco por meio deste WhatsApp que você vê na tela, 944-185163, ou você pode clicar no link que você vê abaixo aí para adquirir o curso imediatamente. Lembrando que ao adquirir o curso você tem acesso imediato. Exatamente no momento em que você faz a matrícula, você já tem direito a começar a assistir às aulas. Então, aproveite aí a nossa oportunidade que nós estamos lançando esse curso. Aproveite que você vai pagar apenas R$ 247 ou 12 de R$ 24,65. Clica no link abaixo, eu te espero na plataforma com mais dicas como essas e também outras matérias desse concurso assistente à administração. Bons estudos para vocês e até a próxima.